dos talentos. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. E o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles outros e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai ao que tem 10, porque todo o que se tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Glória a Deus por essa palavra. O tema da nossa ministração aqui nessa noite é esse: uma vida vitoriosa está na minha relação com o meu Senhor. Amém? Vamos orar nesse instante. Eterno Deus e soberano Pai, neste momento, Senhor, que nós nos colocamos diante desta Tua palavra, Senhor. Pai, fala conosco mais uma vez nessa noite. Não seja aquilo que eu quero, Pai, mas aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Seja verdadeiramente a Tua voz para nos trazer bênção, para nos trazer a Tua revelação daquilo que nós necessitamos para esse tempo. Senhor, a Tua palavra, ela não volta vazia. Fala conosco nessa noite, mais uma vez. Eu entrego na Tua presença e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Deixa eu trocar as baterias aqui, senão não vamos longe.
Amém? Glória a Deus. Essa palavra do Senhor nessa noite é algo muito importante para a nossa vida cristã, irmãos. Eu creio que nessa noite o Espírito de Deus, ele vai falar com você, mais uma vez, naquilo que ele tem falado comigo através dessa ministração. Essa parábola, ela nos fala algo interessante, algo na qual o seu Senhor, que representa a pessoa do nosso Deus, que chamou os seus servos e confiou a eles talentos, confiou a ele talentos de ouro ou de prata, mas diz os historiadores que esse talento tinha um valor imenso. Cada talento desse dizia que você precisaria de um trabalhador normal, trabalhasse 20 anos para receber um talento. Então era algo de muito valor. E diz aqui a palavra do Senhor, que o seu Senhor entregou a 3 servos, os chamou-os ali e os entregou nas mãos dele. O primeiro entregou 5 talentos, o segundo entregou 2 talentos, e o terceiro deu a ele 1 talento. E o seu Senhor se ausentou por um grande tempo, mas ele voltou. Como a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela também acontecerá. Jesus deixou essa parábola para nos dizer como será a sua volta. E ele voltou. E quando ele voltou, ele foi ali diante dos seus servos, foi receber aquilo que ele deixou nas mãos de cada um deles. Porque o Senhor, tudo que nos dá, irmãos, é para nós administrarmos. Nada que tem nesse mundo é nosso. Deus nos dá, mas também nós vamos ter que devolver. E diz a palavra do Senhor, que o primeiro granjeou outros 5 e devolveu os 10 talentos. O segundo também ganhou outros 2 e entregou os 4 talentos para o Senhor. Mas o terceiro, diz esta palavra, que ele cavou na terra e escondeu o seu talento. Eu pedi ao Senhor, mais uma vez, que eu amo essa passagem. Deus fala conosco nesse culto de Santa Ceia, porque tem ensinamentos aqui tremendos nesta passagem. Eu quero dizer para você, por que Jesus deixou essa passagem para a gente? Porque é uma parábola criada pelo Jesus, para nos mostrar uma verdade. Porque Jesus colocou dizendo que aquele que recebera 1 talento, ele não tentou granjear, não tentou ganhar outro. Porque ele não buscou, de muitas formas, conquistar outro e devolver a 2 a Jesus, mas escondeu. Por que ele fez isso? Eu gostaria de pensar com você nessa noite, a respeito da confissão. A confissão desse servo. As palavras que ele disse, vão mostrar para nós, aquilo que Jesus quer que nós entendamos. Primeira coisa, a Bíblia nos diz, no verso número 24,
que diz assim na parte B, que sabendo que és homem severo, outras versões dizem, eu conhecia-te, que és homem duro. A primeira coisa que o Espírito de Deus, Ele ministrou ao meu coração, é com respeito aos conceitos que nós estamos criando nesse tempo. A Bíblia nos diz que esse homem conviveu com conceitos errados a respeito do seu Senhor, porque na cabeça dele, o Senhor era duro. Na cabeça dele, o Senhor era uma pessoa severa, era uma pessoa muito complicada, convivia com conceitos errados, convivia com ideias errôneas. E eu tenho dito aos irmãos, que a nossa vida cristã, muitas vezes, ela tem por base determinados conceitos, que nós vivemos e que não são certos, e por vezes nós deixamos de ser homens e mulheres, servos e servas abençoados nesse tempo, porque não conhecemos verdadeiramente a pessoa do nosso Pai, não conhecemos verdadeiramente os verdadeiros conceitos que vão nos levar a uma caminhada de vitórias e de bênçãos na nossa vida. Ele conviveu com esse tipo de conceitos errôneos. Meu pai é um pai severo, meu pai é uma pessoa que vai exigir muito de mim, então eu vou enterrar o talento, eu vou guardar, para que nada aconteça com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem muitas pessoas nas igrejas que estão morrendo, que estão se perdendo, porque não tem na sua mente, no seu coração, os conceitos corretos que o Senhor tem para nos oferecer. Os conceitos que vão trabalhar no nosso coração, no nosso caráter, para que nós possamos caminhar, e caminhar vencendo a cada etapa da nossa vida. Você se lembra, quando Moisés chamou os 12 espias, um espia de cada tribo, e diz ele ali, para que eles fossem olhar a terra, e trazer as informações do que eles estariam vendo, e diz a palavra do Senhor, que eles foram, e quando voltaram, trouxeram o recado do que viram os seus olhos, e eles começaram a falar a toda a congregação de Israel, dizendo, olha, nós não vamos conseguir adentrar essa terra, porque essa terra é uma terra de cidades fortificadas, é uma terra que tem gigantes, é uma terra que tem os anaquins, é uma terra que tem os povos inimigos, nós nunca vamos conseguir. Mas Josué, Calebe se levanta diante deles e diz, nós vamos conseguir, nós vamos adentrar essa terra, nós vamos alcançar aquilo que Deus prometeu, porque Deus nos tirou do Egito e Ele vai conosco e vai nos dar as vitórias que nós necessitamos para esse tempo. Aqueles 10 conviveram com conceitos errados. Aqueles 10 espias viveram um momento em que trouxeram para eles conceitos daquilo que os seus olhos naturais viram, mas eles não deixaram que os conceitos certos, aquilo que o Senhor ministrou ao longo da saída do Egito, fazendo milagres, mostrando a ele através da nuvem que ia, através da coluna de fogo, através do maná que nascia todas as manhãs diante deles, mas eles preferiram conviver com conceitos errados. Mas Deus tem falado ao nosso coração,
que nós precisamos entender, irmãos, que os conceitos que estão neste mundo são feitos de escolhas, e nós escolhemos aquilo que vai nos fazer bem, nós escolhemos aquilo que vai nos trazer revelação, nós escolhemos aquilo que vai nos trazer libertação, cura, vitória para a nossa vida. Este homem tinha um conceito errado, porque ele não conhecia a pessoa do seu Deus. Você já parou para pensar por que ele não se relacionou com os outros dois? Porque ele não procurou saber verdadeiramente quem era Deus? Ele preferiu pegar o seu conceito errado e viver naquele tempo. Eu me lembro quando eu trabalhava na empresa, e algumas pessoas, veio um novo chefe, um gerente, e todos falavam ao meu ouvido: Ricardo, cuidado com aquele rapaz, aquele camarada, ele veio do outro grupo, mas esse camarada é muito ruim, ninguém gosta de conversar com ele, ninguém quer saber dele. As pessoas, quando ele saiu do grupo da outra empresa, diz que fizeram até uma festa, mas festa mesmo, reuniu todo mundo e fizeram uma grande festa porque ele foi embora. Olha só como é que era o camarada. E já começaram a rotular ele: esse camarada, olha, cuidado, ele veio para trabalhar no meu grupo, e esse camarada, ele se tornou um dos meus maiores amigos lá. Conceitos errados que nós ouvimos das pessoas, e muitas vezes a gente perde a bênção, a gente perde o milagre, a gente perde a cura, porque a gente não se apropria daquilo que a palavra nos diz, mas nos apropriamos de coisas que ouvimos, de coisas que pessoas falam, de verdades que estão nesse mundo. Mas a Bíblia tem nos mostrado isso, que Deus quer com que nós nos abramos a mudanças que estão a todo momento diante da gente, a mudanças de palavras que são faladas a respeito de alguém, mudanças a respeito de coisas que estão ministrando nesse mundo. Obrigado, irmão. Nós convivemos com esse tipo de coisa todos os dias, mas as escolhas que nós fazemos vai determinar se eu vou alcançar a minha bênção ou se eu vou continuar do jeito que eu estou. Se Caleb e Josué não tivessem se levantado, o que seria de uma nação toda? Mas ele se levantou, irmãos, e diz a palavra de Deus, porque nele havia outro espírito, um espírito de confiança, um espírito de que crê no que Deus prometeu, de um espírito de que convive e acredita nas promessas do Senhor. Mas a igreja do Senhor, ela tem enfrentado momentos adversos, e momentos de grandes dificuldades, porque essa realidade, ela está patente diante dos nossos olhos, ela está cada dia diante da minha vida, diante da sua. Mas a posição que nós tomamos
vai determinar verdadeiramente quem é você. O posicionamento que você tiver vai mostrar se você é um cristão vitorioso ou se você é um cristão derrotado. Existem momentos que Deus espera de você, que você realize os propósitos que Deus colocou na sua vida. Esse Senhor, que representa a pessoa do nosso Pai, Ele tinha confiança nos seus servos, Ele acreditava neles, mas o seu servo, ele não tinha a mesma reciprocidade que o seu Senhor tinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós carregamos uma imagem negativa daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Deus não quer com que a gente viva com essa imagem. Deus quer com que você construa dentro de você uma imagem positiva daquilo que você está vivendo. Porque cada momento que nós passamos, cada dificuldade que acontece na nossa vida, é para nos mostrar quem eu sou e que fé existe dentro de cada um de nós. Que tipo de confiança ela está presente na minha vida e na sua. O seu Senhor tinha toda a confiança nos seus servos. E eles trabalharam contentes, granjearam os seus dons que receberam, fizeram o melhor para o seu Senhor, procuraram exercer o seu ministério que foram colocados, os dons que foram, os talentos que foram colocados nas suas mãos. Eles procuraram exercer com o maior amor, com o maior desejo, com a maior alegria. Mas uma vida vitoriosa depende da relação minha e sua com o nosso Senhor. Uma vida religiosa, uma vida vitoriosa, uma vida de conquista, uma vida de bênçãos, vai depender do nosso relacionamento com o nosso Deus. Você olha para a palavra de Deus e vocês vê que a relação daqueles dois homens era uma relação de amor, de carinho, de reciprocidade. Mas quando você olha para o terceiro servo, você vê que existia nele medo, amargura, ressentimento. Não existia uma relação de confiança para com o seu Deus. Não existia uma relação de amor para com Ele. Jesus não deixou essa parábola para nós por acaso. Porque tudo na nossa vida começa com uma relação que temos com Deus. Tudo nas nossas áreas, elas vão acontecer de acordo com o teu relacionamento. Esse rapaz, ele não tinha uma relação com confiança. Por isso ele enterrou. Por isso ele teve medo. E quando a gente tem medo,
muitas vezes a gente se afasta. Quando a gente tem medo, às vezes a gente se fecha, a gente foge, a gente não vai de encontro à realidade que Deus tem para a gente. Porque quando você confia, a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. A Bíblia nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia, de autoridade. E o mundo de hoje está nos espreitando. O mundo de hoje está fazendo você recuar. O mundo de hoje está fazendo você se fechar. O mundo de hoje está fazendo a gente começar a fazer confissões negativas. Mas não é isso que Deus espera da gente. Não é isso que Jesus, ao mostrar essa parábola, quer nos dizer nessa noite. Que nós precisamos ter uma relação com Deus de amor. Eu não posso vir à igreja porque o pastor vai me ver. E se o pastor não me ver? Não, eu vou lá, porque senão se o pastor não me ver, vai ficar chateado comigo, vai me ligar depois da semana. Não, eu tenho que ir na igreja, porque senão os irmãos que estão lá vão me procurar. É isso que Deus quer para você. Deus quer uma relação de amor, de carinho. Deus não quer com que nós façamos as coisas por obrigação. Eu vou lá porque senão fulano vai me ligar, senão vai acontecer. Eu vou lá porque eu amo ao meu Deus. Eu vou lá porque eu quero dar o melhor para o Senhor, que mudou a minha história, mudou a minha vida, a minha casa e a minha família. Aleluia. Eu não faço as coisas para mostrar para ninguém, eu faço porque eu amo a Deus, porque Ele me deu a salvação, que Ele mudou a minha história. Essa é a relação que Deus quer ter conosco, relação de amor, relação de confiança. Porque se eu fizer por obrigação, não vai ter valor, irmãos. Você já parou para pensar por que Deus não nos fez robôs? Podia ter feito todo mundo robô. Vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo. Porque Deus nos deu escolhas para fazer. Desde o início lá no Éden, Deus colocou escolhas para Adão e Eva. Porque Deus não quer com que você fique na presença dEle simplesmente porque você quer alguma coisa. Deus quer com que você fique com Ele porque você o ama. Deus quer com que você fique com Ele porque você tem o maior prazer de estar com Ele, porque você tem prazer em adorá-lo, em bendizê-lo. Não deixe que o medo tome conta de você. Não deixe que as circunstâncias que estão na sua vida venham tirar você da presença do Pai. Ah, porque Deus não está me abençoando, porque eu estou numa luta difícil, eu vou me fechar. Ah, eu não vou fazer nada na igreja não, porque eu não vou fazer nada para o Senhor. Ah, Deus não está abrindo a porta, Deus não está me abençoando. E você começa a deixar e fazer exatamente o que o seu inimigo quer. Você se isola. Você não passa a conversar mais com as pessoas. Você não mostra amor por elas. Este servo, ele começou a sentir tudo isso. E como é que vai ser amanhã? E se eu perder o que Deus me deu? Como é que vai ser amanhã? E se eu não conquistar? E se eu não fizer? E se eu não conseguir? Tira um pouquinho você da frente. Tira um pouquinho do ser. A pergunta é: você quer? Você quer?
Deus quer, você quer. Deus quer abençoar você. Deus quer com que você seja muito mais do que você sonhou. Mas se abra para o novo. Se abra para as mudanças de Deus na sua vida, irmãos. Você está nas mãos do Senhor. Nós estamos na mão de Deus. Pastor, mas o mundo está difícil, o mundo está violento. Estou na mão de Deus, irmão. Você está na mão de Deus. Se Deus achar amanhã melhor nos levar, que assim seja. Mas o mais importante é saber que Deus está comigo, que Deus está com você. E é essa certeza que nós precisamos ter, esse relacionamento. Senhor, estou aqui, Paizinho, estou pronto, estou contigo e não abro. Faça a tua obra, procuro fazer o melhor. Você se lembra do filho pródigo? Vivia na casa do pai, mas não tinha uma relação com o seu pai de confiança. Vivia na casa do pai, era abençoado, mas não sabia. Vivia na casa do pai, mas não conhecia o amor do pai. Precisou sair da presença de Deus para reconhecer que ali, naquela casa, ele tinha tudo que precisava. Às vezes Deus permite assim na nossa vida, para que a gente enxergue o que Deus está fazendo dentro de nós. A nossa bênção está na nossa relação com o nosso Senhor. Aquilo que precisamos está na nossa relação com o nosso Senhor. Esse é o maior ensinamento desta parábola. Porque ele não valorizou o que ele tinha. Você já reparou que muitas vezes eu vejo pessoas assim: pastor, eu não faço nada. Quem faz alguma coisa é o irmão lá, olha, é o presbítero, aquele prega, aquele usa, aquele dá o estudo, aquele ora, aquele... Pastor, eu só cuido da água. Às vezes eu venho aqui, ligo os ventiladores, eu não faço quase nada. Mas a parábola de Deus, ele diz assim que, mesmo aquele que recebeu aquilo de menor, Deus valorizou. Quem não valorizou foi o servo. Então eu chego à seguinte conclusão, que quem recebeu 5, ou quem recebeu 1, ou aquele que prega, aquele que está à frente, ele é igual àquele que pega um copo d'água, aquele que faz as pequenas coisas que ninguém está vendo. Deus está vendo, e Deus está valorizando. Então para o Senhor não tem diferença. O que importa é que você está granjeando, você está conquistando, você está sendo usado, você está abençoando, você está fazendo a obra. Deus está te vendo. E por mais simples que seja esse trabalho que você está executando na casa de Deus, é algo de valor para o Senhor. Por menor que seja, Deus exige que você faça o melhor para Ele. Ele não valorizou.
porque ele olhou para os dois e não se julgou merecedor do mesmo tratamento. Eu quero nessa noite fazer você pensar. A Bíblia diz que este homem, Deus tirou o talento dele, e diz a palavra do Senhor, que Deus disse para o lançai-o nas trevas, e haverá choro e ranger de dentes. A nossa vida não é uma vida estagnada. O cristão não pode ficar de braços cruzados. O cristão tem que ser ativo. O cristão tem que negociar. O cristão tem que conquistar. O cristão tem que falar do amor de Jesus. O cristão tem que procurar promover o reino de Deus aqui na terra. O cristão, ele tem que sempre estar disposto. Porque o Senhor vai voltar. Jesus vai voltar. E Ele vai querer ver como é que eu fiz, como é que eu exerci todas as coisas na minha vida. Valorize as pequenas coisas que você faz. Você pode orar de madrugada, continue orando. Você pode simplesmente entregar um folhetinho, continue entregando. Deus está te vendo. As pessoas podem não estar vendo aquilo que você está fazendo, mas o Senhor tem visto. E nós vamos dar conta de tudo isso a Deus. Nós vamos entregar nas mãos do Senhor aquilo que frutificou, aquilo que cresceu, aquilo que desenvolveu através da minha vida, através da sua. E nesta parábola, nessa noite, eu quero desafiar você a olhar para ela com carinho, porque Deus te ama. Qual é o teu relacionamento com o Senhor nesse tempo? Olhe para Deus com a mesma confiança que esses dois aqui fizeram. Olhe para Deus na certeza de que você fizer tudo com amor. Através da tua vida, você vai ver muitos outros corações se achegar diante de você. Você já percebeu que aquela pessoa alegre, contente, aquela pessoa que transmite um sorriso, tem sempre muitas pessoas ao lado dela? Mas aquelas pessoas carrancudas, aquelas pessoas muito sérias, você percebeu que são poucos que se aproximam? Deus vai te usar com estratégias para esse tempo, através da sua vida, através do seu sorriso, através da sua alegria, através do teu comportamento nesse tempo. Deus vai te usar, porque é você que Deus levantou, sou eu que Deus levantou, somos nós que estamos nesse compromisso, nesta caminhada cristã. E nesse momento, a gente começa a olhar para nós e começa a ver
que eu sou uma vida que estou no altar de Deus. Eu sou uma vida que o Senhor quer usar. Eu sou um coração que o Senhor está falando, que o Senhor está ministrando. Não se deixe levar, irmãos, pelos conceitos mundanos, por aquilo que o mundo tem tentado mostrar para você. Mas escolha seguir o caminho verdadeiro. Escolha seguir o caminho da palavra. O caminho que te leva à paz, à alegria ao teu coração. Porque é nas escolhas que você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida. Conceitos de Deus. Amém. Eu quero deixar essa pequena palavra para você nessa noite. Não faça como esse servo, que pensou que Deus era injusto com ele. Senhor, tu semeias, tu colhes onde não foi plantado, e tu cobras o que não havia semeado. Ele achou que o seu Deus era injusto. Deus não é injusto. Deus é justo com você. Deus é justo comigo. Deus é justo com todos nós. Nós fomos chamados para ser uma bênção nesse tempo. Nós fomos chamados, através da minha vida, através da sua, para ser um canal de vitórias para a vida das pessoas. Amém. Glória a Deus.